continuidade, tá? A gente vai falar aqui das unidades de temperatura e conversão das escalas termométricas, certo? Então, nós conhecemos, né, nós sabemos que existem o quê? 3 escalas de temperatura, a graus Celsius, certo? A graus Celsius, ela foi criada pelo físico sueco Anderson Celsius, por isso do nome. Nessa escala, o ponto de fusão da água é 0 e o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit, criada pelo físico alemão Daniel Fahrenheit, certo? Nessa escala, o ponto de fusão da água é 32 e de ebulição é 212. E a escala Kelvin, certo? A escala Kelvin, criada por William Thomson, conhecido nesse tempo como Lord Kelvin, por isso do nome. O ponto de fusão da água 273 e de ebulição 373. Uma curiosidade é que a escala Kelvin ela é uma escala absoluta, a temperatura absoluta que é utilizada pela comunidade científica. Nessa escala a gente não diz graus Kelvin, é errado falar graus Kelvin, a gente fala apenas Kelvin, certo? Apenas Kelvin. E uma curiosidade é que 0 Kelvin é a temperatura absoluta, certo? A temperatura mínima que um corpo pode adquirir é a de 0 Kelvin, a temperatura absoluta, tá? Nessa temperatura, né, a gente viu nas aulas passadas que uma substância no seu estado sólido, ela apresenta movimentos vibracionais das suas moléculas, A 0 Kelvin, o movimento vibracional, ele é cessado, certo? Então, a minha substância no estado sólido, essa temperatura é tão baixa que nem movimento vibracional ela vai possuir, tá bom? Só de curiosidade. Então, observe aqui, tá? Só um instante. Pronto. Observe que eu coloquei uma temperatura qualquer no centro dessas escalas, certo? Certo? E essas escalas podem ser relacionadas da seguinte forma. Essa temperatura qualquer em Celsius menos 0, certo? Sobre 100 menos 0. Eu coloquei aqui, ó, temperatura em Celsius menos 0 sobre 100 menos 0 vai ser igual a essa temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32, tá aqui, ó. Temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 212 menos 32 vai ser igual a essa temperatura em Kelvin menos 273 sobre, ou dividido por 373 menos 273, tá aqui. Temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 373 menos 273. Então, essa é a relação que eu vou ter dessas escalas, tá? Que eu vou ter dessas escalas. Ou seja, né, se eu resolver aqui os denominadores, né? Eu vou ter que a temperatura em Celsius sobre 100 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 180, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 100. Se eu relacionar cada parte dessa equação, se eu quiser relacionar apenas Celsius com Fahrenheit, o que é que eu vou ter? Se eu quiser relacionar apenas Celsius com Fahrenheit, eu vou ter isso aqui, ó. Relacionando apenas Celsius com Fahrenheit, eu vou ter o quê? Que a temperatura em Celsius sobre 100 é a Fahrenheit menos 32 sobre 180. Se eu dividir os denominadores ambos por 20, eu vou ter que a temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tá? Essa é a relação de Celsius com Fahrenheit. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Agora, se eu relacionar Celsius com Kelvin, ou seja, nessa equação maior, se eu pegar essa daqui com essa daqui, né, relacionando Celsius com Kelvin, eu vou ver que a temperatura em Celsius sobre 100 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 também sobre 100. Então eu posso cancelar 100 com 100 e a gente observa que a temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então essa é a relação de Celsius com Kelvin, tá? Agora, se eu relacionar só essa parte aqui da equação, tá? Relacionando Fahrenheit
com Kelvin, eu vou ver que a temperatura em Fahrenheit de menos 32 sobre 180 é igual à temperatura em Kelvin menos 273 sobre 100. Dividindo ambos os denominadores por 20, eu vou ver que a temperatura em Fahrenheit de menos 32 sobre 9 é igual à temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Essa é a equação que relaciona a temperatura em Fahrenheit com Kelvin. Então, vamos fazer aqui, né, alguns exemplos. Vou mostrar aqui alguns exemplos dessas conversões no próximo vídeo.